Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do farmacêutico para o farmacêutico e para a sociedade. Estamos em mais um Pod Farmas com vocês. Hoje temos uma convidada toda especial, que assim um currículo aqui que eu já estava assim, meu Deus do céu, vamos chegar aí. Uma super colega foi do primeiro curso de farmácia do estado, em que essa turma eu tenho um carinho muito especial. Porque quantas vezes pensamos assim, ai, vai ficar, não vai, precisamos de apoio. E nasceu essa turma e incentivou outras. Hoje estou aqui com a doutora Aniquele Bezerra. Muito obrigada pela sua presença. Ela que, como eu falei, já foi da primeira turma de farmácia, pós-graduada em nutrição e suplementação esportiva. Esse mulherão aqui de Ustiga, com formação complementar em prescrição de dermocosméticos em farmácia magistral. Atualmente, ela cursa uma pós-graduação na prescrição magistral e fórmulas personalizadas em plantas medicinais e fitoterápicos também. Tem uma experiência vasta, então, na manipulação, desde 2010, onde atua como técnica responsável e possui esse conhecimento clínico também, que não é só o dia a dia, né, doutora? Sim. A gente atua, a gente está no balcão, está no receber. E atualmente ela é a nossa responsável técnica da farmácia de manipulação da Flora Farmácia. E é com prazer que hoje nós vamos saber um pouquinho mais dessa carreira brilhante da doutora Aniquele. E muito obrigada pela sua presença, doutora. Olá, doutora Rossana, é um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite, sempre acompanho, né, as entrevistas, acho muito bacana o trabalho de vocês, e eu agradeço, né, a oportunidade, é uma honra mesmo estar aqui falando um pouco da nossa carreira, falando um pouco do meu trabalho, né, e distribuindo conhecimento, né, que eu acredito que esse é o mais importante. Sim, obras importantíssima. Anne, vamos começar assim. Vamos falar um pouquinho de você, a pessoa, a doutora Anne. Quem é a doutora Anne? Como é que você se faz essa avaliação assim? Eu sou aquela pessoa esperançosa ainda na profissão. Fala um pouquinho de você, você pessoa, você profissional, você esposa, Mãe. mãe e profissionais demais. Fale um pouquinho de Então, você. eu sou até suspeita a falar da profissão, né, falar da Anne, porque tudo que eu sei fazer na minha vida é manipular. Eu A minha primeira experiência profissional foi numa farmácia de manipulação, já estou nela há 15 anos e eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser manipulação. Então eu sou apaixonada pela farmácia magistral, sou apaixonada pela farmácia de manipulação, eu acho que lá todos os dias é um conhecimento novo, todos os dias é um aprendizado diferente, tanto com os clientes como com os funcionários, como com fórmulas. Então todo dia nós estamos buscando conhecimento. Então eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço e eu não consigo me ver fazendo outra coisa, para ser bem sincera. Já tenho 35 anos, estou 15 anos nesse ramo de manipulação, farmácia magistral, e eu não consigo ver a Anne Kelly profissional em outro ramo. Eu amo meu trabalho, eu amo a farmácia de manipulação. E em casa, como é que é? Tentam puxar a Anne para casa e não Em conseguem casa, dividir com a farmácia? sim, Que a gente se divide com a profissão, né? Aí exatamente. deixa a Em gente. casa, a gente acaba não tentando levar o trabalho para casa, mas infelizmente acaba misturando um É o pouco, é o automático, né? automático. Passamos a maior parte da nossa vida, né, do nosso dia no trabalho. Então a gente Verdade. só chega em casa às vezes para cuidar do filho rapidinho, para dormir, para cuidar do marido e acaba levando o trabalho, respondendo uma mensagem, atendendo um cliente, né? A gente acaba confundindo, levando o trabalho para Se casa, mistura em se vários misturando momentos, em né? alguns momentos, exatamente. Mas eu tento em casa ser Eles a já se mãe, acostumaram. já ser a mãe e ser a esposa, né? E já se acostumaram com aquela Anne Kelly general, rígida, meu temperamento, eu sou muito general, tipo assim, eu gosto das coisas muito correta. Verdade. Então eu levo Isso é isso desde a faculdade, viu, gente? exatamente E ela em sempre levou muito muito a isso, sério, muito a muito a sério. sério. Passei o meu curso inteiro, na minha cabeça, eu
não vou reprovar. E foi a minha faculdade inteira, eu não sei o que é fazer uma prova final, nunca reprovei. Porque eu tinha na minha cabeça, se eu não passar de primeira, eu não vou passar numa final, então eu tenho que passar de primeira. E no meu trabalho é exatamente igual, todo dia é um desafio para mim. Todo dia eu me Uma desafio, uma descoberta. descoberta, um aprendizado, e eu levo isso para casa, levo isso para minha filha. Falo para ela que a vida não é fácil, mas ela tem que lutar, né? Falo para ela, mamãe não teve vida de fácil não, mamãe O teve vida mundo aí fora é difícil. bem, Isso, bem então tô onde eu tô pesado. hoje porque eu busquei, não tive nada fácil, nada de mão beijada, e eu ensino isso pra ela. Por mais que hoje ela tenha uma vida melhor que a minha, do que eu tive quando eu era jovem, quando eu era criança, eu dou pra ela a mesma criação que eu tive pela minha mãe. Mesma criação. Ela teve 15 filhos, criou 9 netos, então uma família Nossa. de quase 25, mais de 25 pessoas, não teve uma vida fácil. E eu tento fazer exatamente a mesma coisa com a minha É filha. saber se dividir, Saber se né? dividir, saber que as coisas são difíceis e que ela tem que correr atrás e conquistar, que nada vem fácil para a É, vida dela. já é bom passar isso para ela. E ela, assim, já quer também ser Ela farmacêutica? fica no meu trabalho. Eu tenho Ai, várias olha, fotinhas dela no meu trabalho. olha, aí Nas também. férias É de ela casa pro fica trabalho, de trabalho. de casa pro trabalho, isso mesmo. Então ela fica lá depois da aula, ela vai para lá, ela me ajuda, entende? Então, temos aí uma futura farmacêutica na Exatamente. história, que bom. Sim. Falando um pouquinho dessa área já da manipulação. A gente sabe que nós vivemos numa sociedade que, apesar da manipulação ser um dos cenários mais antigos para a profissão farmacêutica, nós nos sentimos até mais farmacêuticos dentro, né? É, Manipulando. Tenho esse meu pezinho na manipulação e confesso que é um lado do farmacêutico que é muito atrativo para se sentir um profissional exatamente. completo. Só que muitos ainda confundem. Eu tenho a gente escuta desde a época que a gente estava na manipulação, não sei se você ainda escuta isso, de se confundir e achar que a manipulação parece que o produto manipulado ele tem de ser menos, ele tem uma terapêutica menor do que as É, demais. Como é que é lidar exatamente. com isso? Eu acho que é importante que a gente tenha aí um pessoal que assiste, uma sociedade que precisa escutar e a gente falar um pouquinho sobre esse produto personalizado, a manipulação. O que você me fala do que é vivenciar isso? Como é que você consegue atrair esse grupo de pessoas desacreditadas na manipulação? Desacreditadas. Melhorou muito, né. É Já claro estamos num cenário que melhor, há sim. 10 anos atrás, que eu já estava na manipulação, era muito pior, porque não só a população não acreditava na manipulação, como os próprios médicos também não. Então foi todo um trabalho de uma visitação médica, de Hum. apresentar Acho que isso veio fórmulas. um pouco do mercantilismo, né? A Exatamente. questão da indústria tomou conta, Tomou né? conta E nós e perdemos pegou o nome. espaço da farmácia, Foi. que antigamente a farmácia era só do farmacêutico, Era só do farmacêutico, exatamente, do alquimista que do manipulava os alquimista, chazinhos, manipulava as ervas, manipulava os os boticas, remédios, que né? eles chamavam de Sim, remédios, né. remédios. Então, assim, aí foi perdendo isso. Veio outras profissões, veio a medicina, veio outras profissões, e o Perdemos o farmacêutico, nós espaço. perdemos o espaço, exatamente. Hoje, eu acredito que o medicamento, né, a parte da formulação, da criação, de montar fórmulas, deveria ser exclusivamente do farmacêutico. Concordo. Porque nós estudamos isso muito na nossa grade. Então, nós temos que estudar interação, princípio ativo, dose terapêutica, dose tóxica. Temos que estudar tudo isso e no final a gente perdeu o nosso lugar, né? E o Então, arcabouço legal que nós temos em exatamente. cima é muito grande para perder É isso. isso. Então, assim, a gente perdeu isso para diversos profissionais que não estudam um terço do que a gente estuda na farmacologia, né? Que Verdade. estuda farmacologia, nós estudamos Nossa carga horária é é imensa, imensa de gente, em farmacologia. farmacologia. Tanto Isso. na técnica de produzir a droga em si, que nós falamos, que é o medicamento, tanto na questão de produzir. Exatamente, isso. Então, eu acredito que com a visitação médica e com os farmacêuticos, né, indo até os médicos e explicando para ele a diferença do industrializado, a diferença do manipulado, o benefício do manipulado. Poxa, antes cada medicamento tinha, tipo, se fosse o medicamento da pressão, atenolol uma cápsula, losartão uma cápsula, amlodipina uma cápsula. O paciente tinha que tomar 3 cápsulas para ter a dose, para ter a ação na pressão arterial que o médico deseja. Hoje não, a gente consegue colocar os 3 em uma cápsula só, vai agir todos Os no mesmo local, benefícios isso, no para o mesmo local, paciente, na né? mesma hora que o médico quer, no mesmo instante, a pressão vai regularizar da forma que ele deseja, porque se eu tomar um medicamento agora, mesmo que cada um me leve 10 segundos para tomar, a ação não vai ser igual.
entendeu? A ação não vai ser igual, porque um vai ser absorvido mais rápido, o outro ainda vai estar lá passando pela porta hepática, o outro ainda vai passar pelo processo de absorção, e os três juntos, eles vão ser absorvidos exatamente na mesma hora. Então, a gente apresentou essas formas para o médico, né? E ele E ele gostou, pô, legal, realmente, tem pessoas que têm dificuldade de deglutir várias cápsulas, e então é essa uma facilidade, adesão hoje, ela é um cenário melhor? é um cenário melhor. Assim, em comparação a 10 anos, a 15 anos atrás, é um cenário muito melhor. Hoje, a manipulação, digamos, eu posso dizer que ela está sendo aceita. Está sendo aceita Já é outro momento. pelas pessoas, né, pela população, pelos clientes e pelos médicos, porque o nosso maior problema eram os médicos, porque eles tinham muito preconceito. Tinha uma Uma resistência muito resistência, assim, de se utilizar muito grande isso. Então, ainda, assim, né. por a gente ter ganhado já o mundo da medicina, né? Graças a Deus, os médicos estão trabalhando em conjunto com a gente, alguns já trabalham em conjunto com a gente, entende, pede informações, prescrições materiais, né? Então, assim, eu acho que já é um avanço, já é um avanço. É, eu acho que a nossa profissão nesse sentido, já colaborando também, acho que nós avançamos muito no que se diz respeito a fazer a terapia, o tratamento desse paciente com equipe multidisciplinar, porque hoje não é só o Isso. médico que está envolvido. Não, Nós acabamos nos envolvendo no tratamento, outros profissionais, o fisioterapeuta, seja na análises clínicas, é todos se envolvendo em prol de uma situação só, a saúde. exatamente. Eu acredito que com esse trabalho, né, multidisciplinar, foi onde cada profissão teve sua Teve vez, sua teve vez. sua voz, teve a sua Você acha que nesse finalidade. momento a manipulação aí se destacou, não? Se destacou porque eu acredito que tanto a população como os clientes, né, como o próprio médico que tinha um pouco essa resistência, conseguiu ver que a gente pode trabalhar em conjunto, né? Ainda não é muita realidade do nosso Brasil, né? Brasil mesmo, né? É, não é À uma situação vista acre somente, né? não, É uma das isso, ainda não é a realidade de eles trabalharem em conjunto com a gente, o que deveria, porque a gente entende do medicamento, eles entendem da patologia, eles entendem da doença, eles e entendem. juntos E fazemos o juntos, melhor. com certeza, o trabalho seria muito melhor. E aí agora na nutrição esportiva, né, você agora tem essa Sim, formação, e a manipulação tudo a ver nesse meio, essa questão da suplementação. hoje Você acha que esse cenário hoje é o que se destaca na manipulação? é o que se destaca, com certeza. A suplementação esportiva em diversas áreas, na beleza, no emagrecimento, na performance, né? No foco, na memória, na reposição de vitaminas. Porque pela correria do dia a dia, da gente mesmo, né, a Sim. gente não se alimenta adequado. A gente não, para ter uma refeição de qualidade, a gente come na rua, às vezes. Então, a suplementação ela veio para complementar a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, o nosso ritmo de vida, para que a gente tenha uma vida saudável. As pessoas acabam confundindo e só quer suplementar. Eu sempre falo para os meus pacientes: não, você tem que complementar. Não é só suplementar. Eu uso a suplementação para fazer um complemento na minha alimentação má, né? Na minha vida, mas eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que estar numa academia, eu tenho que beber água, eu tenho que me alimentar direito e eu tenho que me suplementar para todo esse conjunto me dar uma melhor qualidade de vida, me dar uma melhor qualidade de bem-estar. Essa formação, depois que você teve, ela agregou muito na manipulação? Muito, porque muito dos clientes, né, dos pacientes, eles acabam indo lá pedir ter uma conversa com um farmacêutico, né, ter uma anamnese com o farmacêutico, e ele acaba abrindo a mente dele, ou às vezes ele vai por um problema, por um motivo, a gente conversa com ele, ele acaba vendo que tá precisando de outra coisa. Então, assim, a gente agregou na questão da minha prescrição, do meu acompanhamento com o paciente. Perfeito. Com o meu E você também acompanhamento. segue, né? Sim, Você é de sou, academia, olha, gente, olha, Jesus, vocês não sou. sabem a diferença em que ele na faculdade hoje, não é? Totalmente, Como é que, totalmente. como é que foi essa virada de chave na tua vida? Falando um pouquinho agora de você nessa. Foi por conta da saúde mesmo. Tipo, eu Chegou aquele momento, eu falei passei. assim, eu vou ter que me Eu dedicar. já vou ter que me dedicar, tenho 30 anos. Eu comecei com 30, comecei tarde, né? Eu deveria ter começado antes a vida saudável. Mas a gente focou nos estudos, foca na carreira, foca no trabalho e esquece da gente. Casa e esquece. Só que isso me acarretou doenças, né? Eu tive um Nossa. câncer.
na tireoide, Hum. eu tive que retirar minha vesícula por má alimentação, eu tive um processo de apendicite. Então, assim, eu tive diversos problemas de saúde que eu falei assim, gente, se eu não parar Em agora, decorrência justamente da dessa correria, da correria, dessa da rotina louca, né, que a gente acaba é, criando pra cri gente, adquirindo pra gente. Falei, se eu não parar agora e se eu não cuidar de mim, cuidar da minha saúde, como é que eu vou cuidar e de o outras pessoas? foco, né, você focou em Foquei. E isso, doutora, em 5 anos. Em 5 anos, porque eu comecei com 30, comecei tarde, comecei com 29, 30, né? Então, assim, e eu tenho outra qualidade de vida. Eu tenho ânimo, até para poder falar com respaldo com meus pacientes, porque que eles vê, eu sei que eu não tenho um corpo de uma fisiculturista, meu Deus, você é né? um exemplo. Mas assim, eu posso falar com propriedade que eu tô passando para você, né? Eu tomo isso, isso e isso porque realmente eu tomo. Eu faço isso, isso e isso porque realmente eu Você faço. segue a rotina que você Exatamente. recomenda. Exatamente. Então, ó, eu tenho o corpo dessa forma, eu tenho a qualidade de vida dessa forma, porque eu sigo isso. E eles olham, eles acabam seguindo mesmo. Porque se eu não estivesse fazendo, o que que adiantava eu falar? Né, É, então né, eles acabam você vendo eu como exemplo, é, me tendo como um exemplo, o espelho, né. espelho, porque se eu só falar e eu tô lá toda, infelizmente, sem qualidade de vida, com aspecto cansado, acima do peso, eles não vão, Não vão me te dar levar a ouvidos, não sério. vão vai ser vazio tudo que eu falar. Então assim, com certeza com a minha formação, né, na parte de suplementação esportiva e de nutrição, e a minha qualidade de vida, agregou muito, tanto no meu trabalho, né, na Flora, na farmácia que eu trabalho hoje, como as pessoas elas acreditam no que eu falo, elas usam o que eu falo, o que eu prescrevo. É porque quem te acompanha sabe que a tua Exatamente. dedicação a isso deu certo, Deu né. certo. É o modelo do que dá certo. E hoje, assim, na manipulação, você sabe na prática aquilo que realmente está dando certo, no É. teu dia a dia. Você vê hoje o cenário da farmácia de manipulação mais voltado a essa questão da suplementação ou ela ainda tem aquele lado terapêutico que caminha junto? Aquilo que deu certo, porque a farmácia de manipulação ela tem as suas terapias, a terapêutica em si personalizada, diga-se Sim. de passagem muito bem, e essa parte da suplementação. Aquilo que deu certo hoje, a suplementação ela acaba sendo um carro-chefe da farmácia ou os dois caminham bem? Os A 2 ca os terapia. 2 caminhavam bem, até um certo ponto. Eles caminhavam bem, digamos, há uns 3, 4 anos atrás, há uns 5 anos atrás, mas hoje, nesses últimos 5 anos, eu posso afirmar que a suplementação cresceu. Hoje ela é mais procurada. Ela é mais procurada, principalmente voltada à beleza e emagrecimento. Então, o meu cargo-chefe, eu acredito que seja em todas as outras farmácias, né, que eu já trabalhei em outras além da Flora, o cargo-chefe sempre foi o emagrecimento. O O emagrecimento, a emagrecimento. performance, a academia, suplementação para ganho de massa, para aumentar a testosterona, para libido. Então, assim, hoje as mulheres estão procurando mais para essa questão de libido, aumentar a libido, questão de aumento da testosterona para ter melhor performance com o marido, em casa, para ter mais disposição. Então, Porque essa assim hoje a correria. Exatamente. Então, hoje a suplementação ela ganhou, ela tá em uma escala maior do que a própria, terapia medicamentosa mesmo, né, voltada pra saúde, né, Mas, porque será que não foi também em decorrência, assim, hoje nós sabemos que passa a impressão de que as pessoas estão procurando mais atividade física para poder ter saúde. Hoje a atividade física não é nenhum não é mais exibicionismo, né? luxo, Nem é mais né. luxo. É, E devido a isso também diminuiu a quantidade terapêutica, porque nós estamos diminuindo doenças. também. Exatamente. Porque se você tiver uma qualidade de vida voltada pra atividade física, como você falou, hoje ela é necessária. Hoje eu não faço mais atividade física para que eu fique bonita por estética. Sim. A estética é consequência. Eu vou para ter uma melhor qualidade de vida, para que eu envelheça com saúde. E com isso, automaticamente vai reduzir diabetes, vai reduzir colesterol, vai reduzir pressão arterial. É comprovado que a atividade física, em conjunto com a nutrição, com a suplementação, eles reduzem as doenças. Isso Eu acho que realmente é hoje comprovado. é um cenário que nós estamos vivendo na Na prática, no dia a prática, dia, né? Essa exatamente. de já diminuir. E você consegue até visualizar, aparentemente, tipo, uma mulher há um tempo atrás com 40 anos, ela já era bem envelhecida. E Sim. hoje uma mulher com 40 anos, você dá 30, você dá 20 anos para ela, né. Ela já conseguiu se Exatamente, cuidar se cuidar. antes. Isso. Então a recomendação é, gente, se cuidar bem mais cedo, hein? É.
Você estava falando da prescrição, do acompanhamento, e hoje você prescreve para os seus pacientes e você consegue dar esse acompanhamento. O farmacêutico, eh, a todos aqui que nos escutam, ele é apto à prescrição adequada de acordo com o acompanhamento que eles fazem. Então, na tua visão, esses cuidados são muito importantes para chegar a prescrever. Quais são os cuidados que você vê com maior detalhe no caso de prescrever um produto para a pele? Um produto para pele, no caso, seria a questão estética, né? Sim, porque assim, a gente sabe que o que faz a diferença na hora de você escolher esse produto, na hora de você fazer essa sua prescrição, essa prescrição farmacêutica que nós chamamos. Sempre vou fazer a anamnese do paciente, vou ver como que é o estilo de vida dele, o que que ele faz. E quando é voltado para a pele, o nosso clima conta muito, porque a gente mora no Acre, ele é úmido e quente, então eu não posso prescrever qualquer coisa para paciente tomar ou passar, porque ao invés de eu melhorar, eu vou piorar. Então, eu tenho que fazer a análise da pele, tenho que ver o fototipo da pele do paciente para saber se é quente ou frio, para poder prescrever a forma adequada para que eu melhore a pele, melhore o colágeno, tire o melasma. Porque se eu não fizer toda essa análise, toda essa anamnese, eu vou piorar a mancha do A mancha. paciente, vou piorar a situação do A paciente procura é mais por mancha? por manchas, né? Muito melasma, É porque nós cloasma. estamos realmente num local muito quente, acaba Isso. sendo. E linhas de expressões, né? Então, assim, a gente começa a perder o colágeno, né? Só que eu sempre falo para meus pacientes, não é só passar, eu preciso tomar, porque o problema tá dentro, não tá só fora. É um Fora é só, tratamento de dentro para fora. exatamente, fora é só consequência, pelo que eu tenho dentro. Eu me alimento direito, eu tomo muita água. Então, tudo isso eu faço acompanhamento. Quantos litros d'água você bebe por dia? Porque às vezes é uma pele só desidratada. Ela não tem nada. Ah, é porque tem muita ruga. Não, ela só tá ressecada, tá envelhecida. E o uso da água, né? Hum, Eu tiro por mim que sou péssima para água, mas eu acredito que a maioria das pessoas que É conversamos. muito normal a falta da água na gente mesmo. Sim, no dia a Na correria, dia. a gente acaba bebeu quanto? Meu Deus, eu não bebi nem 2 copos de água hoje, e é verdade isso. Então a minha pele tá envelhecida, eu tô vendo que tá mais enrugada. Não, ela só tá ressecada. Ela só tá desidratada. E aí, dessa é a análise primordial Primordial, para. primordial. A gente fala, vamos começar com colágeno, com verisol, vamos começar com ácido hialurônico, com algo para tomar, para a gente trazer essa hidratação de volta, para a gente puxar essa hidratação de dentro para fora. Depois a gente começa a trabalhar com sérum, com creme noturno, com sabonete. Então a No gente skincare primeiro normal. trabalha a parte interna. Porque se você só passar o creme, é só superficial isso aí. Você vai só tirar as células mortas, que já iam cair de qualquer forma, porque já estão mortas, né? Mas o que está acontecendo está dentro, não está fora, E hoje, né? assim, além de procurar pela beleza em si, o bem-estar, né? A pessoa Bem-estar, se sente. autoestima elevada. É outro, né? De se sentir melhor para ser feito um Exatamente. tratamento. E a questão, vamos entrar assim, todo mundo adora perguntar essas, assim, acho que se a gente abrir aqui para nossa Hum, enquete geral, todo mundo perguntar. Escolheria essa, né? É, essa daí. Ah, você fez a pós também na questão da fitoterapia, Sim, né? Em plantas medicinais, hoje em dia é o que a gente utiliza assim de melhor hoje. Nós estamos, acho que, no caminho inverso, né? Antes a é. gente saía da medicina tradicional, que eram as plantas, para chegar Na nas drogas, na alopatia, alopatia. isso. Hoje parece que as pessoas estão procurando Estão mais, voltando, estão estão voltando. Acho que a voltando. gente tem que aproveitar esse momento para Sim, mostrar a essência do farmacêutico nesse momento. Essa questão de unir esse conhecimento do tradicional das plantas com a manipulação moderna, assim, você consegue encaixar isso? sim, porque É uma parte da tua é uma prescrição? parte da prescrição, da minha prescrição, porque os fitoterápicos, eles cresceram muito, né? Eles cresceram. Antes a gente conhecia só o quê? Uma passiflora, né? Só aquelas coisinhas cidreira que a nossa Cidreira. mãe dava Erva pra gente, doce. casca de laranja, né? Não, mas não, já fizeram novos estudos. Hoje tem morosil da laranja Mouro, hoje tem cactinha do cactus. Eu Então vejo até hoje alguns produtos de manipulação mesmo já estão se utilizando já al- na suplementação, na parte estética, se na parte usa estética. algumas fitoterapias. Sim, o oleolé da oliva, né, Hum. ele é utilizado para tratar, ele é o peeling em cápsula. Então eu Nossa, tenho que tomar ele para poder reduzir a produção de melanina, né,
que é o que dá o Que- melasma, né? Então, assim, ele é oleolar, ele é extraído da oliva. Olha aí, gente. Interessante, então. Ó, a dica da doutora. Fica a dica. Então, assim, é interessante porque a fitoterapia não tá mais tão tradicional como era antes, tão voltada para casa da vovó, que a gente O conhecia, o chazinho. chazinho, os Não. ungüentos, os demais. Hoje eu acho interessante que até os próprios dermatologistas, os próprios médicos, eles estão usando a fitoterapia Mesmo. para suplementar os pacientes dele, para tratar com anti-inflamatório. Anti-inflamatório, bacana. estão utilizando a boswellia, né, que é Ou seja, natural. voltando mesmo àquela Exatamente. terapia Aí nossa. você vê lá diacereína, que é droga, que é alopática, diacereína, meloxicam, paracetamol e uma boswellia. Eu acho o máximo aquilo. Eu falei, gente, tem um natural aqui, Olha, né? no meio Tem veio um natural uma aqui. e que faz. Isso, e faz toda a diferença. Usa uma sucupira, nossa, uma sucupira tem um natural aqui também, uma unha de gato. Então, assim, eles estão colocando uma receita com alopáticos, lógico, né, com as Sim, drogas, sim. mas eles estão agregando um fitoterápico que também vai tratar a inflamação, também é anti-inflamatório, né? E que Então, faz um assim, excelente acho efeito que também. é muito legal, muito bacana isso. A Eu, questão, assim, se confundem muito que eles acreditam muito que a fitoterapia também é aquela questão assim, não causa reações. Tem essas. causa reações. E Ela é demais, né? tão tóxica quanto alopático. Então, assim, às vezes a pessoa excede a dose porque é natural. Não, ele é natural, mas ele dá a toxicidade exatamente igual. É claro que numa escala menor do que uma droga, né? Que a toxicidade de uma droga vai ser muito mais agressiva, né? O Sim. fitoterápico, ele vai te dar um desarranjo, ele vai mexer na tua parte intestinal, ele vai te dar uma síndrome intestinal, assim, vai te dar náusea, vai te dar dor no estômago, uma coisa mais tranquila, mas ele vai causar toxicidade do mesmo jeito. E aí, às vezes, junto com o alopático, ele também tende a potencializar algumas Potencializar, reações. exatamente. Então, assim, as pessoas, elas subestimam o fitoterápico, elas subestimam, Eu essa acho é a que essa é palavra. a palavra, Exatamente. realmente. Por ser natural, elas acham que pode E em tomar, geral isso, né? é geral. Acho que pode tomar à torta direito, acho que pode Como a gente tinha prescrever. essa questão da manipulação, a gente tem um pouquinho com fitoterápicos, assim. Então fica a dica aí, pessoal, assim, o fitoterápico faz tantas reações, tanto Faz. quanto o alopático, do bem e para uma outra dose. A dose é muito próxima da dose Exatamente. de toxicidade Isso, também. ele é tão bom e benéfico quanto a droga, né? Mas ele tem essa causa. Se você prescrever errado, vai te dar problemas. Vai causar, Dependendo até dependendo da dose, né? isso, vai te dar problemas. Então, ele tem que ser prescrito por um profissional, né? Aptos Qualificado, e com qualificados. certeza. Não é só porque é natural que qualquer pessoa pode vir na internet uma dose e pedir para manipular, porque é uma falha, né? Fitoterápico não precisa de prescrição. Não precisa de prescrição para que vá manipular na manipulação, né? Para que vá fazer na manipulação. Então, você viu na internet uma fórmula, você vai lá, eu quero essa fórmula. A gente faz, né? Nós manipulamos. Mas é errado, ele tem que ter um acompanhamento. E na farmácia que eu trabalho, as meninas, quando vê uma dose, algo muito baixo, que não vai fazer efeito nenhum, ou algo muito elevado, que vai causar efeito, eles me chamam e eu entro em contato com o paciente. Você pegou essa fórmula de onde? Então, eu faço toda uma conversa com ele. Ó, porque pela literatura essa dosagem está abaixo do normal, está abaixo do usual, e se isso, faço toda uma conversa, ou está acima. Eu Eles posso prescrever da maneira correta, da maneira que vai fazer você ter um bom resultado, que você vai ter um tratamento adequado para o que você está precisando? Ah, muito legal, claro que pode e tal. Então, assim, às vezes é só como falta é que é a do farmacêutico. É muito receptividade legal. nisso? É ótima. Os pacientes, eles são muito abertos, assim, quando você fala que você é o farmacêutico, ele sente confiança. Ainda nós temos, doutora, essa credibilidade. Temos, eu Se também não você acredito. tem uma recepcionista lá na farmácia que eu trabalho, que ela é muito inteligente, tipo assim, ela é minha cópia, ela tá comigo há muitos anos, e eu vejo ela falar com os pacientes, né, com Ela os te médicos, copiou em me tudo. copiou em tudo. Aí eu fico, gente, ela fala igual eu fico assim, boba, né? Só que mesmo assim, tudo que ela fala, ó, pro seu tratamento é isso, ela tá cursando farmácia, pro seu tratamento é Olha aí, ó. isso, aí ele, mas eu quero falar com o farmacêutico. Aí ela fica, poxa, Anne, eu me dediquei lá, Falei doutora, eu falei tanto. tudo, mas eu quero farmacêutico. Mas é isso. Mas eu acho que assim, a gente lança até a gente sempre fala uma frase, adote um farmacêutico para você, né? Você Exatamente. já tem um farmacêutico para chamar de seu? É, Aquela situação assim, tenha sempre um para tirar dúvidas, porque acaba que é a gente mesmo que não tem faz essa jeito, é a gente orientação. e o paciente, né, o cliente, ele confia no farmacêutico. Ela pode falar tudo que eu vou falar, eu vou repetir tudo que ela disse.
Ele nem lembra mais o que ela falou, para ele só o que importa foi o que eu disse, porque eles têm uma credibilidade no farmacêutico, Sim. graças a Deus, fora do normal, né? Quando o farmacêutico está na recepção, porque nós temos o farmacêutico no laboratório, que acompanha as fórmulas, acompanha as prescrições, a manipulação, o controle de qualidade na manipulação, e temos o farmacêutico da atenção farmacêutica, que ele Olha, fica somente na recepção. lembrando, gente, são atividades assim que a dedicação Exatamente. é total, viu? E assim, não dá para se confundir de saber Não. que tem um farmacêutico para Para tudo, tudo. não tem como. Então, assim, tem um farmacêutico voltado todo para manipulação, que ele fica acompanhando todo o processo, desde a entrada da fórmula até a Tem um saída. controle de qualidade, né? E isso é o controle de qualidade, vai fazer o acompanhamento da pesagem, cálculos de dose, forma farmacêutica, vai ver se o paciente pediu alguma particularidade, se ele é alérgico, se não é, se precisa de colocar xarope com açúcar ou sem açúcar. Então, tudo isso é acompanhado pelo farmacêutico. Ele é o farmacêutico do controle de qualidade, da manipulação. E tem o farmacêutico que é aquele farmacêutico que é mais humano, contato com o cliente, ele vai saber conversar com o cliente, ele vai tirar as dúvidas. Então, o farmacêutico ele tem que ficar nesses dois setores na manipulação, na recepção e no E no laboratório. Que laboratório são as também duas, consegue. um está em conjunto com o outro. São as partes mais importantes da manipulação, né? É o primeiro contato com o cliente e a entrega do medicamento do cliente. Eu A, tenho que en- entregar a o que ele entrega precisa. é É e o importantíssimo. benefício daquilo que você vai Exatamente. colocar na mão dele. O que é Exatamente. mais desafiador hoje na manipulação? O mais desafiador são as novidades, né? Acompanhar esse. Acompanhar o crescimento que a manipulação está tendo. Porque se você não se reciclar, você fica para trás. Você fica para trás, você fica na manipulação arcaica, aquela manipulação lá do início, porque ela vai mudando, doutora. A cada ano ela muda, entendeu? A cada ano é coisa nova, é medicamento novo, é forma farmacêutica As nova. bases Hoje a gente novas. trabalha com gominha, com chocolate, com pirulito. Gente, eu sou da manipulação da época que tinha mal cápsula, Ah, só mal o o xaropinho vidrinho. era feito de açúcar e água. Não sei se, eu nem sei se existe ainda algum xarope que é feito assim na manipulação, né? Mas o xarope era aquele que era feito o açúcar caramelizado. Eu sou dessa época. Que Sim, pegava eu o açúcar também. mesmo, a Imagine que eu sacarose. sou antes dela, gente. Olha, nem vou falar o tempo. Você sabe que esse xaropinho, né? Sim, E hoje esse xaropinho. xarope tá ultrapassado, porque ele tem sacarose, açúcar, não é para Sim, diabético, né? não Causa pode, né? diversos problemas, né? Então, ele já atualizou. A farmácia que ainda trabalha com esse xarope, ela vai ficar para trás, porque pessoas que não querem ter contato com açúcar, não vai tomar esse xarope. É tanto que lá na farmácia eles perguntam, mas esse xarope não tem açúcar não, né? Porque ele é docinho, né? Aí eu não, tem estévia, tem outros tipos de adoçantes, mas não trabalhamos com sacarose, não tem açúcar. Então, assim, se você não se reciclar, a farmácia fica para E trás. outra, acho que nós estamos naquele momento também com essa questão da mídia, né, da internet, o Google, hoje tem o ChatGPT e outros mais que É. agora procuram de tudo um pouco. É, o nosso cliente hoje, o cliente paciente que chamamos, é diferenciado, porque ele vai te fazer perguntas de E ele todas já as vem, formas. Ele ele já já vem vem. sabendo de tudo. Isso que eu recebo cada um que ele fala assim: Exatamente. não, esse faz efeito com esse. Como é que é lidar com esse novo público hoje? Exatamente. Você tem que estar bem, tem que estar com conhecimento, tem que estar afiada para poder conversar com ele no nível dele. Porque assim ele já vem afiado, ele já vem te perguntando, mas ele já sabe a resposta. Eu tenho Ele uma, eu tá tenho te uma... testando. Exatamente. Aí tem vezes que eles procuram no Google. É claro que o Google ele é amplo, né? Ele vai te dar informação que Sim. não é Gente, não é verdade. para consultar, Não, né? Pelo amor de não Deus. é Não, verdade. tem dia que eu Hum, encontro. Eu consultei esses meus sintomas e deu que eu tenho isso. Eu falei, pelo amor de Deus. Exatamente. Hoje, se você for pesquisar qualquer tipo de doença no Google, ele vai logo pro câncer. Tá com câncer, né? Sim, Então, assim, é se muito você for perigoso, né? realmente seguir à risca tudo que o Google fala, não, ele vai falar uma ampla de ações que aquele medicamento faz, que aquela planta faz, o que não é verdade. Né? A gente tem que olhar na lâmina do fornecedor, no certificado de análise, na farmacopeia brasileira. A gente tem que olhar em fontes E confiáveis. cada lote ele tem uma qualificação técnica para cada Exatamente. produto, né? Tem uma qualificação técnica, tem uma dosagem específica, porque nem sempre eles estão 100%, então eles têm um fator de correção que a gente precisa corrigir para que aquele medicamento fique 100% puro. Então a gente tem que olhar no local específico, né? E que tenha credibilidade.
Wikipedia, Google, não, isso não é credibilidade. Então, assim, às vezes ele vem, A aí eu fonte a dessa fonte, informação é. exatamente. Então, às vezes ele vem com essas informações, e que tem medicamentos que vai ser muito mais eficaz, mas ele viu lá no Google que vai tratar. Aí a gente tem que conversar. Olha, você viu lá realmente, dependendo da composição, se ele tiver, às vezes se ele tiver em conjunto com algum outro ativo, ele vai fazer essa ação terapêutica, sim, mas para o seu caso, que é específico, você precisaria tomar esse. Então, você tem que ter esse conhecimento. Ainda tem aquela historinha assim, a minha vizinha toma isso daqui, eu queria Demais. igual. E aí? Demais. Hoje, eu vou até dar um exemplo, que uma paciente mandou uma foto do medicamento da pressão, da pressão, gente, da pressão arterial, da vizinha dela. Aí ela falou assim, mas eu tomei, ela me deu uma cápsula, eu tomei e acho que a minha pressão baixou demais. Meu Você tem Deus. como botar uma dose pra mim? Aí, nesse caso, você tem que procurar um cardiologista, ele tem que fazer um mapa, ele tem que fazer um acompanhamento, você tem que ir todos os dias no posto de saúde, expliquei pra ela, porque você tem que ver se você realmente é hipertenso. Ou se só não foi Um um pico, pico. exatamente. Mas ela tomou e ela queria fazer igual e queria que a gente passasse uma dosagem pra ela. Não posso fazer isso. Ela tem que ser acompanhada por um cardiologista e ver se realmente ela é hipertensa. Aí ela entendeu, eu falei assim, mas a gente não pode fazer essa medicação. A sua vizinha, ela foi acompanhada pelo médico, essa medicação dela tem o nome de um médico no rótulo, ela teve uma prescrição, você está tomando o medicamento que foi feito para ela. Você tem que tomar um que seja feito para você. Aí ela entendeu, falou que é o médico. Falei, por isso que sua pressão baixou. Porque ele Baixou não demais. baixou, não Meu tá Deus. específico para ela. Ele baixou porque ele não foi Sim. feito para você. Né? Então você tem que ver qual é a sua dosagem ou se você vai precisar realmente de um medicamento. Aí ela entendeu, mas é muito isso. Eu acho que até se confunde muito quando falamos da questão da prescrição farmacêutica do que a prescrição médica, É, né? Acho que estão trocando muito e achando que nós muito. estamos entrando num cenário que não é Isso, nosso e os não, demais. E não é bem não, assim. não funciona assim. Nós estamos justamente tentando continuar uma terapia e amenizando os riscos e danos para que ele não chegue a ter que procurar um médico especialista. Isso, para não chegar no ponto de No ponto, realmente da patologia, da é, doença em si específica, então o para que ele tenha farmacêutico ele está realmente. inserido aí nesse lado tão mais leve É, e que estão tentando complicar. E assim, exatamente. não existe esse conflito, né? Não, Parece não que está existe. Não, conflitante. não, não existe. Quando um cliente paciente entra em contato com a gente e fala que ele tá com a glicemia alterada, aí eu pergunto: "Você é diabético? Você toma insulina? Você já toma metformina, empaglifosina? Ou você teve apenas um pico na sua glicose, na sua glicemia?" Aí ele: "Não, não sou diabético." Nesse caso, realmente eu entro com fitoterápico, eu entro com a berberina, que ele tem quase a mesma ação da metformina, mas de uma forma natural. Então eu entro com a pata de vaca, para tentar regular. A gente faz o acompanhamento dele durante 3 meses, eu peço para ele fazer o exame, se regularizar, ótimo, foi só um pico. Mas se não regularizar, é porque ele está com problema no Aí é pâncreas. o Já tem que ir no acompanhamento. endócrino, já encaminho para o endócrino, se realmente não, porque o fitoterápico, como eu falei, o fitoterápico, a suplementação, ele não vai tratar se o paciente já tiver com a patologia. Ele vai melhorar se o meu organismo estiver desregulado. Ele vai regular o meu metabolismo, ele vai regular o meu organismo, ele vai voltar para que eu fique saudável. Mas se eu já não tiver mais saudável, ele não vai fazer mais isso. Aí vem aquela história, não fez efeito. Eu tive que Exatamente. procurar outra Uhum, ajuda. E não é exatamente. bem o dom ter o efeito. Não, não é porque quando ele foi procurar, já estava tarde, que é a parte que eu falei, quando vai procurar, às vezes já está tarde, ele já é hipertenso. Ele já não tem mais só picos de pressões, né? Por estresse, não, ele já é hipertenso. Ele dorme e acorda com a pressão 18, 19. Ali já é losartano, tenolol, medicamento mesmo, não tem mais o que fazer, né? Ele já não tá com a glicemia 100, 120. Ele tá 200, 300. O pâncreas dele já tá com problema na produção do hormônio. Já não é mais questão de um pico por alimentação, porque exagerou no arroz, Você não. consegue acompanhar esse paciente durante esses Consigo. 3 meses? Acompanho, eu dou meu número pessoal para alguns que eu vejo que o caso é mais delicado, né? Que tem que acompanhar. Isso. E aí a gente faz todo acompanhamento e 90%, doutora, graças a Deus, realmente às vezes é só má alimentação.
é só a falta de atividade física. E eu falo pra ele, você vai tomar um medicamento, você vai me prometer que você vai pra atividade física, nem que seja uma caminhada na sua casa. Não, eu vou, doutor, vou lhe cobrar, viu? Olha, gente, É, é realmente a atividade é física. essencial. Aí ele faz em conjunto com o medicamento, a glicose fica normal, baixa. Consegue. Consegue. Quando não é diabético, quando ele realmente não já está com a disfunção no pâncreas, né? Quando ele está apenas com a alteração por conta da alimentação e da má qualidade de vida, né? Que é diferente de quando ele já é tipo 2, né? Que ele já realmente é uma doença autoimune, ele já é diabético por hereditariedade, né? Então já não tem muito o que Já não tem fazer, muito. né? Ele já nasceu com isso, ele já ia ficar assim futuramente, porque o pai é, o avô é, a avó é, então é uma Essa cadeia. conversa com o paciente, ela às vezes é bem complicada, porque eles não contam tudo. Não conta. E aí você tem Exatamente. que ir ali Aí a gente vai conseguir. puxando, puxando, vai conversando, aí ele acaba soltando, né. O farmacêutico, além dele ser farmacêutico de manipulação, ele acaba sendo até um terapeuta, que tem É verdade. que eles vão às vezes eles chegam lá, eles ficam horas conversando, e a gente Sim. tem que ouvir, né, porque às vezes eles só querem isso. Eu É. tô com estresse, eu tô com E às vezes ansiedade. até melhora depois de uma boa Exatamente. conversa. E às vezes ele não tá com estresse nem ansiedade, ele só não tinha ninguém pra ouvir ele. Aí ele É. sai de lá: "Nossa, foi tão ótimo, já tô me sentindo melhor sem ter conversado com você", era só o que ele precisava. Já estou bem. E essa É. questão agora, assim, a gente falando até desse impulso dos pacientes, esse emagrecimento, as canetas de emagrecimento e os demais. Como é que você vê esse cenário? É porque hoje parece ter o vale tudo para o emagrecer. Sem atividade ou com Que é um atividade. emagrecimento rápido, É a né. mesma coisa, às vezes, da suplementação que as pessoas trocam um pouquinho, que a questão do uso dos anabolizantes, que eles já falam que estão Exatamente. suplementando. Escutei um colega É dizendo assim, que ele verdade. estava suplementando, tomando anabolizante. É. Porque, assim, muda muito rápido, o organismo muda, as coisas mudam. Como é que é essa procura, como é que você está lidando com isso no balcão, no dia a dia? Porque a farmácia de manipulação ela é muito procurada. Muito. Então, eu sou totalmente fitoterápica, né, tipo, eu apoio o É. natural, apoio Uma essa especialista completa. Ela é. apoia e ela usa, então não Isso, tem então como ser assim, diferente. é minha opinião, eu acredito que esses emagrecimentos pelas canetinhas, né, Ozempic, Mounjaro, eu acredito que ele não seja o caminho saudável, porque essas canetinhas elas foram feitas para uma finalidade, elas foram feitas para quem tem diabetes, né, quem tem porque o pâncreas já não funciona mais. E aí perceberam que no meio desse processo ele emagreceu. Então, foi como se fosse um achado, né, mas ela não foi feita para essa finalidade. Então, eu Sim. acredito que não vai ser um emagrecimento saudável, porque você é diabético, você está tomando porque você tem uma doença, você tem uma patologia. Eu vou tomar saudável, meu pâncreas funciona perfeitamente. Você acha que não vai me causar um mal? Os danos que isso pode causar, né? Olha aí, Exatamente. pessoal, de olho quem está querendo utilizar as canetinhas, porque hoje em dia parece que está virando uma febre, Uma né? febre, uma febre. Eu acredito em outros meios que vai ser um emagrecimento demorado. A suplementação natural por aminoácidos, vitaminas e fitoterápicas, né? Que é uma suplementação para emagrecimento, ele é um caminho demorado. Não é um caminho fácil, doutora. É um caminho que eu vou precisar de ajuda do paciente, da Não, você alimentação. demorou 5 anos, né? Que você está Cinco falando. 5 anos anos. para você Começar a me sentir bem, alcançar o ideal. alcançar o resultado que eu tô hoje, né. Então, já eu levo tempo para isso. Agora você vai usar uma caneta que em 10 dias você perdeu 10 quilos. O imediatismo. 10 dias você perdeu 20 quilos, você acha que isso é um emagrecimento saudável? Né. Tipo, fica essa pergunta, eu não posso afirmar, você não pode Tá muito afirmar, novo ainda pra muito gente novo saber ainda, como é mas que vai assim, ser isso no pela mercado. rapidez, né, Assusta a gente, tudo que é assusta, muito. exatamente, tudo que é muito rápido. Tudo que a gente acompanha, né, o farmacêutico tem um pouco de acompanhar as evidências clínicas, médicas, e você sabe que esses estudos demoram. Aí Anos. quando você vê alguma coisa muito rápida, assim, você se assusta, Sim. mas tá virando febre. E isso Tá virando deixa febre porque o público ele quer rapidez, ele não tem paciência. chegar ao ideal, O corpo ideal, ao resultado de resultado. uma forma saudável. E depois das canetinhas, aí vem os anabolizantes, os demais, como é que é isso ainda? Porque a gente fala muito isso, parece que é uma coisa que ficou no passado, mas É, se não, discute muito hoje o uso dos anabolizantes ainda. exatamente. Começa o emagrecimento, aí tem aquele emagrecimento rápido, exagerado, e um mês a pessoa já perdeu
20 quilos, 30 quilos, só que aí ele perdeu tudo, porque Músculos. ela não vai só te fazer perder gordura, né? Ela perde a tua massa magra, ela perde a tua massa muscular. Aí agora vamos correr atrás da massa muscular rápido também. Fazendo o quê? O uso dos anabolizantes, né? O uso injetável dos anabolizantes, tem o gelzinho de testosterona, tem eles em cápsulas. Então, assim, eles começam a correr também da forma fácil, mais rápido, o uso dos anabolizantes. O uso dos anabolizantes, né, eu sempre falo, porque eu também fiz um curso de hormônios, né? Não chegou a ser uma Hum, pós, mas eu fiz um curso com um médico uma endócrino, atualização. uma atualização, exatamente. Foi onde ele abriu um pouco a minha visão, que eu tinha um preconceito um pouco grande com anabolizantes. Acho que todos nós que somos, a Exatamente. gente tem um pouco de receio Receio, exatamente. das reações que isso Das pode causar. reações, exatamente. Só que ele faz livros, eu não lembro o nome dele agora no momento para passar para a senhora, mas ele tem vários livros de endocrinologia, ele dá cursos fora do Brasil, no Brasil, e uma das palestras que eu assisti dele, ele fala que o uso do anabolizante não é errado o uso que eles fazem. Mas se eles fossem usados como um profissional e com acompanhamento, com a terapia correta, o tempo de tratamento com o TPC. Eu pergunto às pessoas que fazem os anabolizantes, você faz o TPC? Eles não sabem nem o que que é. Tratamento pós-ciclo. Esse é o TPC. Eu faço um ciclo de anabolizante, de hormônio, oxandrolona, testosterona, estanazolol, só que eu tenho um tempo para usar aquilo e parar. E aí eu venho para o TPC, tratamento pós-ciclo. Eu vou voltar, o meu organismo vai voltar a se restabelecer, a produzir sozinho, a trabalhar É como você sozinho. estivesse dando um estímulo Um hormonal estímulo e hormonal e depois eu paro e venho fazer a terapia. A terapia para que ele continue funcionando normalmente sozinho. Então, eles ficaram tão bicho-papão, o hormônio, pela maneira inconsequente que eles usam. é porque assim, a maioria eles, não, eu tomo, Para né? sempre. Ah, eu já Não tomo para. isso, mas isso não, acho que para quem está no balcão, quem está no dia a dia com o paciente fala muito. Eu uso os anabolizantes, mas isso já há tanto tempo Eu nunca me uso causou. porque nunca parou. Mas se ele parar, aí ele vai ver as consequências. Eles não têm pausa, doutor. Eu conheço pessoas que tomam isso há 5 anos. Que eu já conheci. Acredita que se esse organismo parar, se ele parar, ele vai produzir testosterona sozinho? Não mais. Não mais. Porque o corpo é preguiçoso. O nosso corpo se acostuma com coisa ruim. O ser humano. Sim. E o corpo é igual. Ele tá lá. Alguém tá dando dose de testosterona pra ele, dando dose de 1 ano, 2 anos, Vou 5 anos. produzir para Eu vou quê? produzir pra quê? Tem alguém Sim. produzindo pra mim. Aí quando ele para, dá aquela queda brusca. Aí tem aquela perda de músculo repentina. Você já viu a pessoa que era grandão, de repente murchou? Puxa, É verdade. por conta da queda brusca de testosterona que ele teve. Ele ficou usando durante muitos anos, não teve o tratamento certo, o ciclo certo e não fez a terapia depois, né? Que é o uso de clomifeno, tamoxifeno, anastrozol, que é tudo para regularizar o que ele mexeu, o que o médico, né, o profissional mexeu. Então, se você tiver um acompanhamento com endócrino mesmo, que entenda dessa área de hormônio, você fica bem. Você não mexe no seu organismo, Regula de uma regula do que forma. você precisa. A dose de testosterona do meu paciente realmente está baixa. Vamos dar uma melhorada até um certo Os ponto. exames também, né? Parece que hoje os acompanhamentos e de exames no dia a dia, isso também eles não Hum, fazem com Não fazem com frequência. Só quando eles fazem uso sozinho, não, porque isso tá tão normal, eles indicam para eles mesmos. Eu conheço pessoas na academia, é o jeito clandestino de exatamente, que utilização. eu uso tantos ml. Ele usa, ele vai, vou botar em tu também. Então coloca o mesmo ml que ele tá Tipo assim, usando. eu recebi a prescrição e eu uso em mim, nele e Isso, mais no vizinho, exatamente. Então né? fica essa facilidade, né? Fulano tá enorme, fulano tá grande, usou 1 ml, eu vou usar um também. Então, Ah, deu certo deu nele, por certo que que não nele. Aí o que vai? É a acontece? história da vizinha, né? É, aí o que acontece? Não estourou acne no vizinho, né? Não deu queda Ficou, capilar, ficou ficou perfeito, perfeito né? porque o organismo dele era diferente do meu. Aí ele não cresceu, ele não ganhou músculo, ele ganhou acne, ganhou calvície, ganhou tudo, menos músculo, porque o organismo dele era diferente. Por isso tem que ser acompanhado pelo endócrino, acompanhado pelo médico específico, né? Nessa área. Que ele possa orientar quanto Mas eu sempre falo para as pessoas que vêm me perguntar sobre os hormônios, o que que eu penso sobre eles. Não acho eles um bicho de 7 cabeças. Eu acho que a maneira que eles estão usando, sem o profissional acompanhando, é que é errado. É. Porque tem a idade para usar, né? É claro que que um jovem de 20 e poucos anos está com a testosterona a 1000.
um senhor de 50, 60 anos já teve a queda de testosterona. Então, também tem até essa questão da faixa etária para poder usar, E nós né? vamos ter aí uma turma, esses adolescentes que utilizaram muito, hoje adolescentes doentes, adultos doentes, É verdade, exatamente. né, adoecidos. Você vê aí pelo número de clínicas renais que nós temos. E infarto, Em um infarto infarto fulminante. fulminante de jovens, né? E a maioria deles são de academia. É importante a gente falar dessas reações É, adversas a esse tipo de droga, que é o nosso papel farmacêutico, exatamente. esclarecer muito bem a esses. Esclarecer. Teve um paciente que chegou lá na farmácia, ele é fisiculturista, né? Então, assim, esse fisiculturista tem essa vida de hormônios muito, Muito muito pesada. pesada. E aí a mão dele, doutora, tava da cor da sua blusa e toda descascada. Você não via que era uma mão. Aí eu olhei, eu preciso de um medicamento para minha mão, só que o problema dele tava no fígado. Total, porque Total. Aí eu olhei pra mão dele, aí eu falei assim: olha, o seu problema não tá na mão, eu quero um hidratante, eu quero um esfoliante pra mão, porque ele achava que tava apenas, o problema era estético, era a mão. O olho amarelado, o olho já tava ficando esverdeado, a meu pele Deus. amarelada e a mão descascando e o pé. Aí eu falei pra ele, falei assim: olha, esse seu problema não é a pele, o seu problema tá no fígado, você tem que procurar um endócrino, você tem que ver como é que tá seu fígado. Seu problema tá no fígado, seu fígado tá muito intoxicado. E aí a sobrecarga desses produtos em cima do Exatamente. fígado e rinha. Gente, eu queria ficar assim o dia todo, assim, conversando, Eu gosto né? de Olha aí, falar demais, gente. gente, eu amo. Nós temos aí essa turma, nós estávamos comentando há pouco, colegas novos que estão saindo e que o Podfarmas ele veio com um pouco isso. Nós sempre falamos, a doutora Anne me acompanha há muito tempo, que é essa questão da valorização. Quantos anos nós falamos da tão É, valorização profissional? E é essa valorização que nós estamos mostrando aqui. A doutora Anne falando de todo o seu conhecimento técnico que ela leva. E é isso que a gente quer mostrar, mostrar para a sociedade, mostrar para os colegas que estão chegando aí, que nós temos campos de atuação sim. riquíssimos e que é muito bom ser farmacêutico. Então, agora eu vou dar a palavra a ela falar com você, Uhum. farmacêutico, com você da sociedade, falar um pouquinho. Fale, doutora Anne, para eles o que eles vão passar, os desafios, mas o lado bom de estar, de vencer, de chegar nesse momento e dizer: é um sucesso ser um profissional, assim como a doutora Anne. É sim. O que eu tenho a dizer para vocês, né, futuros farmacêuticos, né, E que a estão sociedade em formando si a que estão sociedade em aí vendo. si, é gratificante, né? Você conseguir. Eu atuo por trás dos bastidores, ninguém me vê, porque eu atuo na manipulação, fazendo medicamento, melhorando a vida do paciente, o bem-estar. Mas quando ele volta para mim, fala que ele ficou bom, fala que deu certo, que teve o resultado, ganhei meu dia. Isso é gratificante, é eu conseguir passar um pouco do meu conhecimento, passar um pouco, dar um pouco de bem-estar para aquela pessoa. Então, eu acho que é fundamental isso. Para o farmacêutico da manipulação magistral, quando ele tem resultado no que ele faz, quando ele tem resultado nas prescrições, no acompanhamento, que o paciente volta e volta bem, eu acho que isso é gratificante. O desafio está na parte do conhecimento. Você tem que estudar, você tem que se reciclar, você tem que buscar conhecimento, porque senão a gente acaba ficando para trás. Então, sempre se Nunca reciclar, mais vamos deixar de nunca, estudar. nunca mais deixar de estudar. Exatamente, nunca mais deixar de estudar. E o desafio é isso, eu acho a profissão farmácia linda, principalmente a manipulação, né? Mas é uma área muito bonita que a gente estuda, a gente conhece várias campos de atuação, mas a gente não conhece nem a metade de onde a gente pode atuar, né? Então, eu acho a profissão farmácia linda, o farmacêutico, eu acho que ele tem um papel muito importante na sociedade, um acompanhamento muito importante, porque todo mundo usa um medicamento. Todo mundo precisa de uma suplementação, todo mundo precisa de um ômega 3, de uma vitamina B12, de uma vitamina D. E o farmacêutico é ele que vai estar acompanhando esse processo, é ele que vai estar acompanhando esse cliente, esse paciente, né? Então, eu acho o papel do farmacêutico muito importante para a sociedade. E nós estivemos então com a nossa querida. Olha, é assim, é encantador ver o quanto você foi guerreira, né? O quanto que compensou toda essa sua guerra de lá para cá e ver.
esse sucesso que você chegou. Então, assim, eu me sinto honrada de te ter aqui, viu, doutora? Acompanhei muitos desses momentos, o pessoal falava muito da guerra em que ela teve pessoal e tal. E isso é isso é superação, isso é É. resiliência. Então, acho que a palavra mais adequada para ela hoje. Então, assim, queria te agradecer muito, que te desejar, assim, que Deus continue te abençoando Amém. dessa forma, assim, continue brilhando. E como você, que nós tenhamos vários farmacêuticos que te tiram também como um espelho. E Obrigada. muito obrigado Eu por que topar agradeço por vir estar aqui, participar. por passar um pouco, né, da minha história, da minha vida profissional. Como você falou dos perrengues que eu passei, eu formei na primeira turma de farmácia de Rio Branco com câncer, né? E eu lembro bem quando você era minha professora, você foi até premiada, chegou para mim, a coordenadora chegou e falou assim: "Você não tem condições de formar com a primeira turma, porque você está doente, você precisa fazer radioterapia". Aí eu falei assim: "Eu vou formar com a primeira turma? Eu não aceito formar em outra". E eu ia para a faculdade com câncer, né? Eu viajava quando voltava, porque eu fazia tratamento fora. Quando eu voltava, eu tinha que repor todas as minhas aulas, todos os meus estágios, então eu fazia tudo isso, mas eu falei para ela, para Francimar, que era a nossa coordenadora de estágio, falei: "Francimar, eu quero formar com a primeira turma". Ela: "Você quer?" Falei: "Quero". Ela: "Então você vai formar". E eu formei com a primeira turma e eu me sinto extremamente feliz por ter sido da primeira turma e por estar onde eu tô hoje. Apesar de todos os desafios que eu passei, valeu muito a pena, com certeza. Valeu, você é um exemplo. E a gente sabe disso, a gente acompanha muito ela, e ela se tornou esse exemplo de superação. E a gente só tem a agradecer por você continuar assim, dando muito orgulho pra gente, pra nossa profissão. Então, Obrigada, eu que muito agradeço obrigado por muito pelo estar convite. aqui. Gostei muito do Ai, papo, eu de lhe também. rever. Olha, por favor, se tiver, olha, a gente deixa sempre, Pode Farmas é o podcast do farmacêutico. No dia que você quiser também entrevistar alguém, fique à vontade. O podcast aqui está aberto a todos os colegas que querem contribuir com a informação. É isso, é É informação muito a todos interessante vocês. esse trabalho de vocês. Muito interessante que a gente acaba conhecendo um pouco de É, cada colega de de trabalho cada da gente. colega. É muito E tem esse interessante. lado mesmo, porque são lados humanos. Nossos colegas Não também têm conhece, perrengue, né? gente. E Exatamente. eles conseguem ser profissionais mesmo assim, com É, todas as dificuldades. mas eu E eu agradeço só tenho a muito, foi muito bom. agradecer. Muito bom te ver. Gente, e fica aqui mais um podcast, Pod Farmas, do profissional farmacêutico para você, da sociedade. Um apoio aí da nossa associação, a Ava Farma, a associação que valoriza o farmacêutico. Muito obrigado e até a próxima. Fique com a gente.